Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, eu estou muito bem. Vamos ver aí agora, gente, a câmera do celular, tá? Para vocês pegarem aí alguns macetezinhos, para vocês fazerem fotos com a câmera que já vem instalada no celular, para vocês entenderem aí como é que funcionam alguns controles da câmera. Então, vamos abrir aí. Então, vocês quando abrem a câmera, né, a câmera tá virada para a traseira, né, aqui vira para a câmera frontal, vocês estão vendo aí a câmera, ok? Então, gente, aqui estão os controlezinhos, né? Esse celular aqui, gente, é um Samsung J7, se não me engano, ele foi comprado em 2017, então já tem 3 anos. Eu acho que ele vai ter todos os controles aí que a maior parte dos celulares de vocês aí deve ter, vai ser parecido aí, né, com o que vocês têm. Mas se não tiver, vocês me falam aí que a gente vê como é que a gente pode ajudar, tá bom? Então, gente, o que nós temos aqui, tá? No modo foto, o botãozinho de configuração, ok? De flash, o temporizador, o tamanho, o modo beleza. Aí no Pro, que é o que vai nos interessar, também mesma coisa, né? Enfim, temos aí algumas configurações. O que vai nos interessar agora vai ser a gente entender aqui esse modo Pro. No seu celular, gente, pode ter algum outro nome. Vejam se vocês encontram aí, gente, o modo de câmera que apareça essas informações aqui, que você clica e apareça esse WB, ISO e a compensação da exposição, tá bom? Deem uma olhada aí, se vocês encontram. Mas vamos vir aqui primeiro nas configurações de câmera, tá? Eu quero que vocês coloquem o tamanho da foto traseira, tá bom? 16:9, com a resolução maior que tiver, tá? A não ser que você não tenha o cartão, tá bom? Que você tenha pouco espaço. Aí você pode usar o tamanho menor, ok? A câmera frontal também, ok? Mesma coisa, 16:9 e aí maior, a não ser que você não tenha espaço no disco. Vídeo, ok? Você vai usar o Full HD 16:9 FHD, ok? Se você não tiver espaço no seu celular, você pode deixar marcado o vídeo de alta eficiência, tá certo? Linhas de grade 3x3, deixa marcado, ok? Esse não tem necessidade. Modos de câmera, marca tudo que você tiver aí, ok? Continuar usando o último modo, pode deixar marcado. Local de armazenamento, caso você tenha um cartão de memória, pode marcar. Esse aqui, início rápido, eu não uso, né? Vai de cada um. Revisão rápida eu também não costumo usar. Imagem espelho selfie, eu deixo marcado, porque se você não marca, ele vai inverter quando você fizer o selfie. No caso aqui, se você marca, você vai ver a foto em selfie exatamente do jeito que você estava vendo na tela, ok? Opa! Então, essas são as configurações. Caso você tenha se perdido, gente, para o vídeo, se acha, volta lá, ok? Faz as configurações e assiste de novo. Flash desativado. Eu só uso flash em último caso, tá? Caso de não ter outro jeito. Temporizador.
Temporizador, gente, é quando a gente quer fazer uma foto aparecer na foto. Então você deixa a câmera em pé, né? Marca quanto tempo você precisa, 10 segundos, 5 segundos, 2 segundos. Ele vai fazer a contagem, enquanto isso você vai lá e fica em frente à câmera, ok? Então, no momento a gente não precisa disso, vamos deixar desativado. 9 por 16 ou 16 por 9, a gente já colocou lá. Medição. Essa aqui é a forma da câmera medir a luz. Matricial, que é esse matriz aqui, é a forma de medição que vai servir para a maior parte das situações. Então, deixa marcado matricial, ok? Matriz, aqui, matricial é da câmera profissional o nome, tá? Aqui eles simplificam a forma de falar, ok? Então, gente, aqui... Vamos lá, vamos dar uma olhada. Alguém já ouviu falar de ISO? Temos aqui o ISO no automático. Por quê? No ISO no automático, a câmera vai ver qual é a situação de luz e ela mesma vai interpretar e vai te dizer qual é o melhor. E temos 100, 200, 400, 800. Alguém já ouviu falar de ISO? WB, alguém já ouviu falar? WB, o que que será? Aqui nós temos o WB no automático. E aqui, olha que mudou. Vamos ver. Ó, mudou a cor. O que que será que significa? Uma nuvenzinha ali, nublado. Ah, tá. Um solzinho, luz do dia. Tem alguma coisa aí, né? O automático é a mesma coisa, né, gente? A câmera vai interpretar, né? E vai ver qual é a situação de luz e ela mesma vai interpretar e vai usar a situação, né? E vai usar conforme a situação. E temos aqui a compensação da exposição. Vamos ver aqui, olha o que que muda também, ó. Mais claro, mais escuro, né? Ok, vamos deixar aqui no 0. Opa, não ficou? Ficou no 0. Tudo bem. Gente, agora essa aula continua na apresentação, ok? Vamos para lá? Muito bem, pessoal. Então, dando continuidade aí na nossa aula sobre alguns recursos, né, que tem a câmera do celular. Lembrando que eu estou usando, né, como exemplo, o Samsung J7. Se vocês não encontrarem esses recursos no celular de vocês, a gente conversa e vê aí a melhor maneira de ajudar vocês. Então, gente, foto com celular, a gente vai falar daqueles 3 recursos que eu mostrei para vocês, tá? O ISO, a compensação da exposição e a temperatura de cor, que é esse símbolo WB, que quer dizer White Balance. White é branco e Balance é equilíbrio, popularmente conhecido como balanço de branco ou equilíbrio de branco. Na verdade, a melhor forma de falar sobre White Balance é temperatura de cor, que é diferente de cor da luz, certo? É a temperatura da cor. Mas vamos lá, sensibilidade ISO. Sensibilidade ISO é a sensibilidade do sensor. Então, gente, se você está num ambiente com muita luz, ele não precisa estar tão sensível, certo? Porque ele tem bastante luz. Quando você vai para um ambiente mais fechado e que tem pouca luminosidade, você precisa aumentar o seu ISO para que ele fique mais sensível à luz. Nas câmeras de celular, pelo menos nessa aqui, né, que eu usei como exemplo, vai de 100 a 800. De forma geral, gente, você vai usar o seguinte: você vai colocar o seu ISO de 100 ou 200 para fotos que você fizer no sol, em ambientes externos, tá certo? Ou até se você tiver dentro de casa, com um lugar onde está batendo sol, também pode funcionar,
ok? Se você estiver fazendo a foto no local batendo sol. De 100 a 200, tá certo? 400 a 800 vai funcionar legal para dia nublado, sombra e ambientes internos. Tá certo, pessoal? E geralmente a gente escolhe, a primeira coisa que a gente escolhe é o ISO, para a gente não precisar ficar mudando. Então a gente já sabe aonde eu vou fazer as minhas fotos. É no parque? É dentro de casa? É dia ou noite? Vai lá e acerta o ISO, ok? Então, gente, olha só a diferença, ok? Eu tô aqui num ambiente interno, dentro de casa, no quarto, durante o dia, tá bom? E fiz a foto com o celular, a foto com o ISO 100, conforme vocês podem ver aqui que tá amarelinho. O mouse não tá aparecendo, mas ok. O ISO 100, tá certo? Agora vejam a foto com o ISO 800. Olha como clareou. Nesse caso, gente, talvez até o 400 funcionasse. Tá certo? Tudo bem. Então, compensação da exposição. Compensação da exposição no celular, gente, é um recurso muito simples. E você vai usar se você quiser compensar a quantidade de luz que você tem. Então, o que é a exposição de luz? A exposição é o quanto que aquela luz está incidindo na sua foto, na sua imagem, certo? O que determina a exposição de luz é a quantidade de luz que está indo, por quanto tempo aquela luz está incidindo e a sensibilidade do sensor, exatamente o ISO. Se com a foto que a gente fizer, a luminosidade, e trabalhando no ISO, a luminosidade ainda não estiver boa e você tiver com o ISO correto, aí você vai trabalhar uma correção na sua luminosidade. Então é um recurso muito simples, vejam só. Você vai ali naquele mais e menos que aparece aqui à direita, que está amarelinho, e você vai clicar ou no mais um ou no mais dois para aumentar a quantidade de luz que entra, certo? Então aqui a foto com uma compensação de exposição a mais 2, ou seja, com mais 2 pontos de luz. E aqui uma compensação de exposição a menos 2, ou seja, com menos 2 pontos cheios de luz. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Temperatura de cor, ou seja, white balance, equilíbrio de branco, balanço de branco, né? Eu gosto de chamar de temperatura de cor. Observem aí essa imagem, né? Nós temos aí o nascer do sol até o sol a pino, a 6.000. Então, nós começamos a imagem com o nascer do sol a 2.000 K e chegamos o sol do meio-dia com 6.000 K. Então, gente, quando o sol nasce, o sol, a temperatura de cor da luz, ela é amarelada, ela é quente. Quando o sol chega no meio-dia, o sol está a pino, a temperatura de cor é fria, ela é azulada. Para que as cores fiquem da forma como a gente enxerga, a câmera compensa essa mudança de coloração, essa mudança de temperatura. Então vejam que pela manhã a temperatura é mais amarelada e ela vai ficando azulada no decorrer do dia. Até o fim da tarde, o que vocês acham que acontece? Ela vai ficando amarelada novamente até o pôr do sol, que também é amarelo, tá certo? Na temperatura de cor das luzes artificiais, o que a gente vai ter de básico em casa são 2 tipos de lâmpada. A lâmpada incandescente, que é a lâmpada de tungstênio, que é essa lâmpada que a maioria das pessoas tem, ou as lâmpadas mais antigas, né, dentro de casa.
e essa lâmpada fluorescente, que é o que a gente chama de luz fria, luz branca. Então, gente, quando a gente vai fazer uma foto, o que a gente tem que pensar? Qual é a condição de luz que eu tenho? Então, por exemplo, aqui nesse momento, eu fiz uma foto com a temperatura de cor da câmera no automático. Vocês veem que a câmera automaticamente já fez o trabalho por mim, né? Pegou as cores e deixou as cores naturais. Por quê? Porque a câmera identifica a temperatura de cor do ambiente e compensa. Se a cor tiver mais amarela, a câmera vai jogar um pouco de azul. Se a cor tiver mais azul, a câmera vai jogar um pouco de amarelo, para compensar as temperaturas da luz. Mas tem situações que o automático não vai muito bem, como por exemplo, se você está num ambiente que a luz é muito amarelada ou a luz é muito azulada, ok? E você tem, digamos, num ambiente em que a luz, a temperatura é muito azulada e você tem parede azul, a câmera ela vai ler o padrão de cor da cena e ela pode entender que ela deve jogar mais amarelo na imagem do que ela deveria. E aí você vai ter aquela imagem amarelada. Quem nunca fotografou e saiu aquela baita imagem amarelada? É isso. Por quê? Porque está no automático e esse automático leu de uma forma que entendeu que a cena está muito azulada, muito mais do que deveria. E aí as cores não ficaram naturais. Ok? Recapitulando, qual é o princípio que você precisa entender da temperatura de cor? Se a temperatura de cor da onde você for fotografar tiver mais amarelada, a câmera precisa jogar um azul, certo? Falando a grosso modo, ok, pessoal? De uma forma bem simples para a gente entender. Se a temperatura de cor da sua cena, do seu ambiente, tiver mais azulada, a câmera vai jogar o amarelo para compensar e tornar as cores naturais. Então, o que a gente tem que saber é o ambiente que eu vou fotografar. A temperatura é mais pro amarelo ou é mais pro azul? É isso que a gente tem que saber e regular aí a temperatura de cor de acordo com a temperatura de cor do ambiente, ok? Dia nublado, o que nós temos? Quanto mais alto é esse número que você está vendo, K, mais azulada é a temperatura de cor. Quanto mais baixo é esse número K, mais amarelada, mais quente é a temperatura de cor. Então, gente, em um dia nublado, resumindo, a luz chega depois de passar pelas nuvens e aí esfria a cor que vem do sol, então torna mais azulado. E aí a câmera tem que esquentar, jogar o amarelo na imagem. Na luz do dia, quando não está nublado, ok? Ela também é azulada, mas tá vendo que é 5.500K? Ó, nublado, 6.500K. Dia, 5.500K. Ela é um pouco menos azulada, né, do que o dia nublado. Então, para compensar, a câmera vai jogar um pouco menos de amarelo. Tá vendo que já não ficou tão amarelada a imagem? Não é tanto assim. Então, a luz do dia também tem a temperatura de cor mais azulada. No amanhecer, lembrem-se que, e no entardecer, né, no nascer do sol e no pôr do sol, ela é amarelada, ok? Vamos lá, lâmpada fluorescente, 4.000K. Então, olha só, para a gente ver aqui alguns esquemas, né? Vocês estão vendo que 4.000 tá bem no meio, né, desse gráfico? Não é nem tão azul e nem tão amarelo. Então, o que a câmera vai precisar fazer para neutralizar essa temperatura de cor? Jogar um pouquinho de azul, que foi o que aconteceu aqui nessa foto.
tá certo? A câmera jogou um pouquinho de azul. Hoje, gente, tem muitas lâmpadas fluorescentes à venda, só que elas não são mais necessariamente todas de 4.000. Então, de repente, você vai fazer um teste em casa, vai fazer a foto regulando para 4.000 e não vai dar certo. Por quê? Porque hoje em dia já se vende lâmpadas que são nesse modelo, né? Nesse modelo aqui da fluorescente do lado direito, mas que tem temperaturas de cor de 6.500 até 2.700, ou seja, da mais fria, da mais azul possível com a mais quente possível. E aí não vai dar certo. Então, quando você for comprar a lâmpada ou fazer o teste em casa, vê se você consegue ver qual é de fato a temperatura de cor da sua lâmpada fluorescente, ok? E vamos para a nossa lâmpada mais comum que existe, né, que é a lâmpada incandescente, que é essa aqui redondinha, né, acima da vela, a segunda lâmpada, que é a lâmpada mais amarela que tem, né, essa lâmpada mais antiga, que era muito usada nas casas, né, por quê? Porque esse tom amarelo que ela dá é um tom de luz, é uma temperatura mais reconfortante, né? Então, durante muito tempo ela foi usada e porque ela dá esse tom doméstico, né? Então, gente, o que precisa fazer quando a gente fotografa sobre a luz incandescente? Precisa compensar e a câmera compensa jogando um azul. Como ela é muito quente, ela é muito amarela, como vocês podem ver aqui, né? A câmera compensa jogando um azul. Bom, mas aí você pensa, ué, mas a foto vai ficar azul? Não, gente, a foto não vai ficar azul. A gente utiliza o balanço de branco justamente para as fotos ficarem naturais, tá certo? Por que essa foto ficou azul? Porque este local estava sendo iluminado pela luz que vinha da janela e não por uma lâmpada incandescente. Quer ver uma coisa? Olha só, uma outra foto feita aí sim com uma lâmpada incandescente. Vocês veem, o branco ficou branco, o rosa ficou rosa, o verde ficou verde. O balanço de branco está em 2.800 e vejam, nessa foto ficou azul, o mesmo 2.800. Sim, porque essa foto não está sendo iluminada por uma luz incandescente, ela está sendo iluminada pela luz da janela. E a luz da janela tem uma outra temperatura de cor, certo? Se pela luz da janela tivesse vindo uma luz com uma temperatura de cor de 2.800, aí não estaria azul, ok? Não é porque uma é a luz incandescente, é a luz artificial, e a outra é a luz natural que vem da janela, ok? É pela temperatura, certo? A luz que sai da lâmpada é incandescente e tem a temperatura de 2.800, então ela corrige. A que sai da janela é uma luz mais fria. Então, a luz fria, lembram? É azul. E a correção traz o azul para compensar o amarelo. Então fica azul com azul. Por isso que fica azulada. Por isso que quando a gente fotografa o céu com essa correção de balanço de branco incandescente, o céu fica mais azul. Muito bem, vamos pro exercício. Então, o exercício, gente, é o seguinte: utilizando o celular, vocês vão fazer 5 fotos. Cada foto vocês vão usar um tipo de temperatura de cor, ok? Uma vocês vão usar o automático, na outra vocês vão usar o nublado, luz do dia, fluorescente e incandescente. Eu quero 5 fotos, cada uma com um tipo de temperatura de cor. E aí, vocês vão me responder. 1. Qual a temperatura de cor produziu a foto mais natural na sua opinião?
Número 2. Qual temperatura de cor produziu a foto mais interessante? Vejam, a foto mais interessante nem sempre é a foto mais natural, certo? Porque não existe certo e errado. Nem sempre a foto mais natural, que é aquela foto mais parecida com o que a gente enxerga com os nossos olhos, é a mais interessante. Nem sempre a foto mais natural é a foto que chama mais a atenção da gente. Então, é isso que eu quero que vocês me respondam. Qual temperatura de cor produziu a foto mais natural, mais parecida com o que os nossos olhos veem? E qual temperatura de cor produziu a foto que você achou que chamou mais a sua atenção, que produziu a foto mais interessante? Então, gente, você pode escolher um tipo de iluminação, pode ser a iluminação da lâmpada que você tem em casa, pode ser o pôr do sol, pode ser o nascer do sol, pode ser um dia à tarde, pode ser um dia nublado, pode ser luz de vela. Se tiver muito complicado, me chama, que aí a gente conversa e vê aí como que a gente resolve, tá bom? É isso, minha gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e eu tô à disposição. Qualquer dúvida que vocês precisarem. Um beijão. Até a próxima.